Olá pessoal, Gustavo Salvati aqui. Essa semana aí no Track and Feed estamos abordando, falando um pouco sobre fibra, né? E a principal fonte de fibra da dieta é forragem. Nos primórdios aí da nutrição, nós usávamos aí, e até hoje ainda é um número muito interessante, né? A relação forragem concentrado para vacas confinadas. Foi o primeiro meio, né, de você garantir que a vaca estava tendo algo mais grosseiro, né? Para garantir a saúde dela e também como fonte de energia. Aliás, a primeira função da forragem em si é ser fonte de energia, né? Para vaca de lactação, vaca seca, qualquer categoria. Talvez foge um pouquinho disso só para bovinos de corte em terminação, mas durante o restante da vida do bovino de corte, ela é fonte primordial de energia, né? Através de sua fermentação, gera acetato, e além de gerar aí carboidratos, esqueleto de carbono para síntese de proteína microbiana, além do acetato em si, né? Mas assim, para fazer uma abordagem mais geral, o que é importante, né? Que características nutricionais são interessantes a gente estar olhando a forragem para a gente ter uma noção, uma avaliação de se ela é boa ou é ruim, tá? Eu elenquei aqui, segui um pouco da filosofia do Mike Allen. Ele esteve aqui conosco em Piracicaba ano passado, num evento de qualidade e conservação de forragens, e eu achei muito interessante o modo que ele colocou. Em primeiro lugar, vem o teor de fibra dessa forragem. Ele considera que seja um critério, o primeiro critério a ser olhado. O teor de fibra, hoje a gente avalia isso, para quem não conhece, como fibra em detergente neutro, a sigla aí que é tão falada, que é o FDN, né? Que nada mais é, assim, de uma maneira simplista, o FDN ele representa a parede celular da, da forragem, né? O quanto que tem de parede celular ali. E a parede celular em si ela é composta por celulose, hemicelulose, que são carboidratos, e lignina, que é um composto fenólico, tá bom? Então o teor de FDN é interessante. A gente pode ter uma noção se uma forragem tem mais FDN que a outra, ela é melhor ou pior, tá? Isso tem algumas considerações também, nem sempre, né? Que aí depois vem o segundo ponto que eu vou falar que vai ajudar ainda mais a gente avançar nesse aspecto. Só falando um pouquinho mais de FDN, ele varia ao longo da vida da planta, tá? A planta, ao ficar mais velha, ela vai depositando mais lignina e vai subindo o teor de FDN, isso acontece. E em alguns casos o teor de FDN cai. Na verdade, ele dilui, né? Com a avançada maturidade, que é o caso, por exemplo, do milho e do sorgo. Porque vai havendo uma deposição do amido numa taxa maior, né, que a do FDN por um espaço de tempo, né? O teor de FDN vai cair um pouco devido a esse efeito diluidor, tá bom? O segundo aspecto que a gente entra aí é a digestibilidade dessa fibra, que foi o post anterior nosso aí, falando da importância da gente ter uma medida de digestibilidade. Existem várias, se a gente for ver aí os laudos bromatológicos, uma que é usada nos Estados Unidos é o FDN, a digestão de FDN em 30 horas. Temos a metodologia aí do Dave Combs, que é o TT-FDND, que dá uma estimativa aí da digestão no trato total, que é muito interessante. Isso é um direcionador, né, para a proporção de forragem que a gente pode pôr e às vezes até remover da dieta, né? Depois a gente vai estar abrangendo um pouquinho mais sobre isso aí. Em terceiro lugar, se ela é uma forragem que tem amido, saber o teor de amido, no caso aí de silagem de milho, silagem de sorgo ou outras forragens que tem amido, e a digestão desse amido, né? São ferramentas interessantes. No caso do milho, hoje a gente tem o KPS, que é um indicativo de quão digestivo possa estar essa silagem. A gente sabe que a primeira barreira para degradação do amido dentro do grão do cereal é o pericarpo, e depois, no segundo momento, é a matriz proteica que circunda esses grãos. Então, quando a gente quebra o pericarpo bem, à medida que você põe ele dentro do silo, as bactérias proteolíticas conseguem quebrar, né, metabolizar essa matriz proteica, a amônia, né, e isso causa um desvencilhamento dos grânulos de amido. O que seria isso? Um descolamento deles, e isso permite aumentar a área superficial deles, e quando eles vão para dentro do rumen da vaca, está mais fácil de digerir.
Então, o tempo de estocagem é outro ponto interessante para a gente saber, né? É muito interessante a gente ter essa análise, tá? Em quarto lugar, porque maior o tempo de estocagem, maior a digestão do amido, desde que o processamento na colheita tenha sido bem feito. Em quarto lugar, o tamanho de partículas, que aí entra a segunda função da forragem, né? Tem mais a ver com a segunda função da forragem, que é manter o ambiente ruminal sadio. A gente precisa de um certo tamanho de partícula para fazer a vaca ruminar, mexer o rumen, né? Apesar que tem muitas pessoas acreditam que a maior fonte de bicarbonato para a vaca é a saliva, ela é um grande contribuidor, depois eu vou postar aqui, mas é a troca a absorção do OGV na sua forma ionizada, que quando ele é absorvido em troca cai um bicarbonato para dentro do rumo, que é a melhor fonte de bicarbonato, a maior fonte de bicarbonato para a vaca, tá bom? E a fibra é importante, porque ela vai fazer esse rumen mexer, e o rumen mexendo aumenta, tem estudos mostrando isso, que ele aumenta a probabilidade do AGV, do ácido graxo volátil, ser absorvido pela parede ruminal. Em última instância, a proteína, o teor de proteína, porque isso aí pode ter um efeito poupador e que te economiza com concentrado proteico. Claro que a gente sabe que a proteína das plantas, a maioria é nitrogênio não proteico de alta degradação, mas já é uma ajuda, né? Ainda mais em tempos aí que os concentrados proteicos estão muito caros. Tá bom? Se gostou do conteúdo, curte aí, compartilha. Vamos estar postando mais coisa nessa linha aí durante essa semana. Um abraço.